Estamos retornando, galerinha, para a nossa segunda aula de hoje, né, sobre sistemas operacionais. Nós estamos falando sobre a classificação dos sistemas operacionais. A gente já começou a discutir sobre os sistemas operacionais monotarefas, tá? Monoprogramáveis, também conhecidos. E agora a gente vai entender um pouquinho mais sobre essa classificação, tá certo? Então, vamos lá, galerinha. Let's go! E aí, pessoal, nesses sistemas operacionais monoprogramáveis, uma das principais características é que o processador, a memória, os periféricos, eles ficam dedicados somente para uma tarefa, uma por vez, olha aí. E aí o José Henrique, eu tinha feito uma pergunta para vocês e o José Henrique me respondeu. Ele falou que esse tipo de sistema operacional aqui, ó, monoprogramáveis, eles são sistemas que deixam o computador mais lento. E é isso que realmente iria acontecer, tá? Principalmente nos dias de hoje, com tantos aplicativos e tanta necessidade de processamento rápido como nós temos. Então, hoje, para a gente não é tão acessível assim, não é tão viável para a gente ter um sistema operacional monotarefa, tá? Então, nestes sistemas, enquanto o programa aguarda um evento com a outra digitação de um dado, o processador ele fica como? Ocioso. Ou seja, o processador acabou de terminar um processamento. Aí ele está aguardando o sistema operacional mandar para ele outra tarefa, né? Outra tarefa para ele fazer. E aí, o processador é tão rápido, tão rápido, tão rápido, que esse tempo que o sistema operacional leva para pegar outra atividade para ele rodar, ele acha que é muito tempo. Passou muito tempo e ele ficou parado sem fazer nada. Então, um dos principais problemas também do sistema monoprogramáveis ou monotarefas é que o processador fica muito tempo parado sem fazer nada. E o processador ele é inquieto, ele não gosta de ficar parado, ele é um cabra trabalhador. Ele gosta de trabalhar todo o tempo. Então, o processador, nesse tipo de sistema operacional, ele passa muito tempo esperando novos recursos para serem processados, tá? A memória principal também tem problema. A memória principal, ela fica subutilizada. Um programa, caso o programa não preencha totalmente os periféricos, como discos, impressoras, estão dedicados a um único usuário. Qual é o problema? Aquela tarefa, aquele processamento que solicitou a memória, ele não vai usar nem 10% da memória, mas a memória fica inutilizável para outros programas, para outros processos, para outras tarefas. Porque ela precisa ficar dedicada só a uma atividade que está sendo executada. E aí o que acontece? A memória não está sendo bem utilizada. E isso também causa lentidão. Lentidão nas máquinas. Comparados a outros sistemas, os sistemas monoprogramáveis ou monotarefas são de simples implementação. Isso que é um benefício. Eles são mais fáceis de serem programados. Eles são mais fáceis de serem implementados. Não existindo aí muita preocupação, tá? Com o compartilhamento de recursos. Porque o que dá mais dor de cabeça é compartilhar recurso num computador. O computador saber que ele tem que liberar uma quantidade de memória para um programa, que agora é a vez daquele programa de ir para o processador, é a hora dele sair do processador. É isso que dá dor de cabeça. Se não tiver isso, a aplicação é mais fácil. E aí, galerinha, eu trouxe para vocês algumas características de um sistema monoprogramável. São sistemas voltados para a execução de um único programa ou tarefa por vez. Qualquer aplicação para ser executada deve aguardar o
término da concorrente, ou seja, o término da tarefa que está na frente. E o processador, a memória, os periféricos, eles são dedicados à execução de um único programa. Isso aqui é um problemão, tá? A tarefa do sistema operacional passa a ser unicamente transferir o controle de um job, de um programa de dados para outro. E a desvantagem, que aqui já foi mostrado várias desvantagens, mas mais uma das desvantagens subutiliza o processador, subutiliza a memória e deixa o processador ocioso, tá certo? É isso que acontece aqui, ó. Imaginem que aqui nós tenhamos uma fila de programas esperando serem executados, os bichinhos. Todo mundo esperando sua vez. E aí o que acontece? Esse sistema operacional ele é monoprogramável. Ele precisa primeiro executar esse aqui todinho. Se executar, né? Aí quando termina esse, o sistema operacional vai lá nesse daqui, chama ele para poder ser rodado aqui. E assim sucessivamente, um por vez, um por vez, um por vez. Aí vocês podem pensar, professora, mas como ele está executando só um por vez, é mais rápido, né? Fica mais rápido o computador. Não. Por quê? Porque ele acaba dedicando todos os recursos só para um aplicativo, para uma ação, no caso. Se ele fizesse isso com vários, isso ia diminuir o tempo e isso ia deixar ele mais rápido. Aí, pessoal, eu até passei essa atividade aqui para o pessoal da manhã e eu vou passar para vocês também agora. Esse aqui é um exemplo de um sistema operacional monoprogramável, muito conhecido até hoje, e eu acho que, eu tenho certeza que todo estudante de computação que estude no curso técnico ou no curso superior não pode deixar de conhecer o que é o MS-DOS. O MS-DOS, que é esse programinha que eu estou mostrando para vocês, ele é um sistema operacional monoprogramável, tá? Ele foi criado aí pela Microsoft e é um sistema operacional por linha de comando. Então, tudo que você for fazer dentro de uma máquina, antigamente era feito através desse programa. Você tinha que digitar códigos. Você tinha que digitar sequência de códigos. E aí ele ia abrir uma página, ia fechar um arquivo, salvar um arquivo, criar uma pasta, excluir uma pasta, mandar para imprimir um documento. Tudo você mandava através de linhas de código, através dessa telinha preta aqui, ó. Então, qual é a atividade de casa? Coloca aí, atividade de casa, né? Tarefinha de casa. Eu quero que vocês pesquisem sobre o MS-DOS, para vocês lerem um pouco mais o que é esse MS-DOS, tá? Leiam, eu quero que vocês leiam, vejam o que ele é, porque é importante que vocês entendam. Porque, independente se você for querer seguir a área da programação, professora, eu me identifico com informática, mas eu não gosto de programar, eu vou trabalhar mesmo, por exemplo, na parte de redes, ou então na parte educacional, não importa qual área que você for seguir da área da informática, é importante que você conheça esses recursos. Eles irão te perseguir, em algum momento irão te encontrar. Então, é preciso que você compreenda o que é o MS-DOS, tá bom? Façam uma pesquisa, leiam, estudem um pouquinho o que ele é, como ele funciona, quem era que utilizava esse recurso, tá? Essa é uma das tarefinhas de casa. Coloquei MS-DOS, desse jeitinho aqui, ó. Pesquisem sobre ele, tá bom? E aí, galerinha, fechando aí sobre o MS-DOS, agora nós iremos conversar um pouquinho mais sobre os sistemas operacionais multiprogramáveis.
como o nome já diz, ele dá uma super dica. Ele dá uma super dica do que deve ser esse sistema multiprogramável. Se o monoprogramável executa um único programa por vez, o multiprogramável é o quê? Executa mais de uma tarefa por vez. E aí, galerinha, nós temos aqui na tela os sistemas multiprogramáveis ou multitarefas são uma evolução dos sistemas monoprogramáveis. E aqui a gente precisa olhar a história novamente. Sempre com um olhar no futuro e um olhar no passado, né? Porque para a gente entender o futuro, a gente precisa conhecer o passado, por incrível que pareça. E aí, pessoal, no início dos sistemas computacionais, sistemas operacionais, os sistemas operacionais eram monoprogramáveis. E lógico, ao longo dos tempos, os usuários, os programadores, identificaram seus problemas, os seus defeitos, e começaram a trabalhar em cima desses defeitos, tá? Para criar melhorias, para melhorar o tipo de sistema operacional. Então, foi criado os sistemas operacionais multiprogramáveis, tá certo? E aí, galerinha, olha aqui, olha aí as diferenças. Nos sistemas multiprogramáveis, o tempo de utilização da CPU sobe para até 90%. Olha aí, quem ficava ociosa, quem ficava com muito tempo livre sem fazer nada, agora está trabalhando demais. Que é a CPU, agora está trabalhando, aumentou 90% a mais o trabalho dela. A memória principal, olha outro benefício, outra mudança que teve. A memória principal ela é utilizada de forma mais eficiente, pois estes vários programas residentes se revezam na utilização do processador. Então, galera, o que acontece? A memória ela fala o seguinte, olha, tem um monte de programa aqui querendo guardar aqui uma partezinha na memória. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou liberar uma partezinha para cada um desses programas ficarem armazenados até o processador liberar, né, para elas serem executadas. E é isso que acontece. Então, olha aí, observa o que está acontecendo nessa imagem. Os sistemas multiprogramáveis, eles acabam realizando a implementação do conceito de multiprogramação, de várias programações. O SO, o sistema operacional, ele mantém vários programas, conhecidos como jobs, na memória simultaneamente. E a CPU, ela é dividida entre eles. Então, aqui todo mundo compartilha recurso, tá? Aqui todo mundo compartilha recurso. Compartilha memória RAM, compartilha HD, compartilha periféricos. Aqui todo mundo tem que compartilhar um pouquinho de tudo. A memória ela é dividida em partes para cada programa em execução. E o termo multitarefa refere-se à capacidade de um sistema operacional de rodar mais de um programa ao mesmo tempo. Então, aqui, vamos entender melhor essa imagem. Aqui nessa imagem, eu tenho a memória da máquina completa. Ao invés dela estar sendo utilizada somente para uma atividade, ela está sendo utilizada para 1, 2, 3 e 4. Olha aí. Ela está se dividindo em 4. Então, ela está compartilhando o seu armazenamento, o seu espaço de memória, para que outros programas funcionem também. Olha aí. Outro ponto, galerinha, dos sistemas multitarefas. Ele implementa o conceito de multiprogramação, mantém vários programas na memória simultaneamente e a CPU é dividida entre eles. Parte deles fica em uma fila de jobs no disco e todos esses processos
residentes em disco aguardam alocação na memória principal. Então, eles ficam organizadinhos. Quando um termina, ele acaba liberando espaço para o outro. E aí ele começa a gerenciar esses recursos, tá? Uma das principais características, pessoal, é a possibilidade de executar vários programas ao mesmo tempo. Vários programas utilizarem vários recursos ao mesmo tempo. Então, aqui nós temos o fluxograma diferente daquele outro, né? Onde aqui eu não tenho um que espera o outro. Aqui todo mundo pode acessar ao mesmo tempo os recursos, olha aí. Todo mundo pode acessar ao mesmo tempo. Eu não preciso aguardar um terminar para o outro começar. Os sistemas multiprogramáveis, eles fornecem um ambiente em que diversos recursos do sistema são compartilháveis, a CPU, memória, dispositivos são utilizados de uma forma mais eficiente, tá? E aí, turminha, nessa imagem que eu estou mostrando aqui para vocês, ele mostra o exemplo exatamente do tempo, do time. Será quem é que espera mais? É um sistema operacional multiprogramável ou um sistema operacional monoprogramável? Quem é que espera mais entre um job e outro? Me digam aí. Quem é que gasta mais tempo esperando um job e outro? É o monotarefa ou é o multitarefa? O que é que vocês acham, galerinha? Observem aqui, ó. O monoprogramável ou monotarefa, eu tenho aplicação e eu tenho essa longa escala de tempo e eu tenho outra aplicação, tá? Aqui, por exemplo, eu comecei só com um programa solicitando. Eu tenho esse espaço todo? Tenho, mas é porque só tem um programa, né? Aí depois o que vem? Vem, ó, olha aqui. Vem o compartilhamento, né? E aí nós temos o quê? Nós temos o menor tempo gasto. Nós temos aí um tempo mais utilizado, o recurso mais utilizado, diferente dos anteriores, que gasta muito mais tempo e não compartilha recursos. A principal vantagem dos sistemas multiprogramáveis é a redução de custos, com a possibilidade, por exemplo, de compartilhamento dos diversos recursos entre as diferentes aplicações. Um dos defeitos, que na verdade não é nem defeito, é uma das coisinhas que os programadores precisam ficar atentos, é que se um dia você for programar um sistema operacional multiprogramável, ele possui aí um sistema mais complexo, uma implementação mais difícil, porque fazer o gerenciamento dessas tarefas não é fácil, tá certo? Ok? Olha aí, pessoal aqui, a galerinha do polo, né, de Jatobá do Piauí está presente, muito bem, gostando de ver. É isso aí, pessoal. A partir do número de usuários que interagem com o sistema operacional, nós podemos classificar esse sistema multiprogramável em dois tipos. Então, olha aqui o que a gente tem. A gente tem o SO, que o SO ele tem monoprogramável. Nós temos o multiprogramável e nós temos, né, o multiprocessadores. Nesse multiprogramável, nós temos duas classificações. Nós temos o monousuário e nós temos o multiusuário, tá? Então, aqui nós temos uma subclassificação. Todo sistema operacional multiprogramável,
ele pode se classificar em monousuário ou multiusuário. E a gente vai entender melhor um pouquinho o que são esses dois tipos, essas duas classificações. E aí, galerinha, eu quero pedir para vocês fazerem aquela arvorezinha, tá? Que eu coloquei no início da aula. Fiz até agora há pouco no slide anterior, mas vocês têm mais espaço no caderno e aí vocês conseguem escrever de uma melhor forma. Mas é importante que você identifique que o sistema operacional ele é classificado em 3 tipos. O monotarefas, o multitarefa e também o multiprocessador, né? Que tem vários processadores funcionando ao mesmo tempo. Lá no multitarefa, a gente pode ter ainda uma subclassificação, que são sistemas operacionais monousuário e multiusuário. E aí está aí na tela para vocês as principais características que os diferenciam. Os sistemas operacionais monousuário, qual é a principal diferença deles para o mono, para o multiusuário? Eu vou dar 2 minutinhos aí para vocês testarem, tentarem ler esse texto, tá? Esses tópicos do slide. E eu quero que vocês bolem aí uma resposta. Qual é a diferença entre o sistema multiprogramável monousuário e um sistema multiprogramável multiusuário, tá? Então, eu vou dar 2 minutinhos rapidinho para vocês só lerem aí e tentarem bolar uma resposta. Por favor, pessoal, coloquem aqui no chat, tá? Para a gente conseguir discutir juntinhos. Pronto, pessoal, pronto, né? Então, vamos tentar entender aqui um pouquinho, certo? Sobre essa diferença. Olha aí, o pessoal de Nazaré, do Piauí, eles já colocaram aqui o que eles acreditam que seja a diferença desses sistemas operacionais, tá? E é importante, pessoal, que vocês também participem igual o pessoal de Nazaré, do Piauí, e está participando também, que o aluno José Henrique também está participando. É importante que vocês sempre escrevam suas opiniões. O pessoal de Nazaré colocou o seguinte: os sistemas multiprogramáveis, existe apenas um único usuário interagindo com o sistema.
Nesse caso aqui, os multiprogramáveis monousuário, tá bom? É porque a classificação é grande mesmo, né? Sistema multiprogramável monousuário. Apenas um único usuário está executando, está utilizando os recursos. Já o sistema operacional multiprogramáveis multiusuário, nós já temos aí mais, né? Nós temos um ambiente interativo, um ambiente onde mais de um usuário compartilha recursos. É exatamente isso mesmo, tá, galerinha? A partir do número de usuários que acaba interagindo com o sistema, os sistemas multiprogramáveis são classificados como monousuários ou multiusuários. Os monousuários, né, os monousuários, eles não possuem mais de um usuário. E os multiprogramados monousuários, eles podem, né? Eles também, ó, não têm aí mais de um usuário, tá bom? Além desta classificação, os sistemas multiprogramáveis, eles também podem ser classificados como batch, tempo, compartilhamento e tempo real. Nós temos aí esse batch. O batch é um tipo, o tempo compartilhado é outro e o tempo real é outro. Então, nós temos aí uma outra classificação, né? Ó, a classificação dos sistemas multiprogramáveis, eles também podem ser classificados dessas três formas. 1, 2 e 3. Já é uma outra forma de classificar. Por isso que é importante a arvorezinha. Esse sistema operacional aí em lote, que também pode ser considerado como bash, os sistemas desse estilo, tipo lote, eles foram os primeiros, tá? Lá dos primórdios, os primeiros sistemas multiprogramáveis a serem implementados. Então, eles foram aí os primeiros na mudança, tá? Do mono para o multiusuário. Eles foram os primeiros que foram criados. Lá no fim, né? Lá no final da primeira e no início da segunda geração dos computadores, lá em 1960. Lembrando que nesse período aqui, ainda não existia aquela interação que nós temos hoje, né? Com os usuários, viu? Caracterizado aí por programas armazenados em disco ou em fitas. Então, os programas, eles eram armazenados nesses dois tipos de dispositivos, certo? Que, uma vez iniciados, exigem pouca ou nenhuma interação do usuário, processando de forma sequencial e contínua até o fim do serviço. Quando, então, é devolvido o resultado final do processamento, produzido por uma saída, em um disco ou em uma fita. Deixa eu explicar para vocês. Então, imagine que eu tenho aqui uma fita, colocar assim, como se fosse aquelas fitinhas que a gente utilizava antigamente para poder tocar música, tá bom? Aí imagina, ó, que aqui eu tenho o programa. Então, o programa está escrito aqui, ó, vai ser rodado aqui. O programa está aqui, vai ser rodado aqui. O usuário, ele não tinha a possibilidade de parar o programa no meio, não. Ah, já estou cansada. Não, pode parar o programa. Não dava. Tá? O usuário não podia interagir com isso aqui, não. Colocou para funcionar, tinha que terminar de funcionar. Não é igual, por exemplo, a gente. Ah, eu vou abrir o YouTube. Ah, não quero mais o YouTube, não. Vou abrir o Instagram. Ah, não, eu vou ligar para uma pessoa. Não dá para fazer isso, não. Essa mudança de tarefa assim, não. Tinha que esperar uma terminar de rodar para depois vir a outra, né? Porque tinha esse problema, era aqui nas fitas ou nos discos. Os sistemas de tempo compartilhado, que é uma outra classificação dos sistemas operacionais, eles permitem que diversos programas sejam executados a partir da divisão de tempo.
Isso é muito interessante, porque o sistema operacional ele vai controlar quanto tempo que cada programa vai utilizar para ser executado. Se você precisa de uma quantidade X de tempo, ele te dá. Se você terminou a execução do teu programa naquele tempo, ok. Se não, ele fala, ó, espera só um pouquinho que já vou liberar mais tempo para você. E aí você finaliza a sua atividade. Então, olha aqui. Caso a fatia de tempo não seja suficiente para a conclusão do programa, esse é interrompido pelo sistema operacional e é substituído por outro, enquanto o outro fica guardado por uma nova fatia de tempo. Então, imagine essa criatura aqui, vou apagar aqui para vocês. Imagine aqui que esse programa, ele precisa desse tamanho aqui de espaço, de tempo para ele funcionar. Só que o sistema operacional só liberou para ele esse tanto de tempo. Aí ele executa durante o tempo que o sistema operacional deu para ele. Aí ele vai falar assim, ó, o sistema operacional, esse tempo que você disponibilizou para mim não foi o suficiente. Eu ainda não terminei a execução do meu programa. Aí o sistema operacional fala assim, eita carinha, faz o seguinte, segura aí um pouquinho, espera um pouquinho, eu vou só liberar o processamento desse programa que está na tua frente agora, e já eu te libero mais tempo para você terminar a sua atividade, para você terminar, tá, a sua atividade, o seu trabalho. Aí o sistema operacional vai e libera mais um pouquinho de tempo. E aí a gente espera, né, que esse pouquinho de tempo que o sistema operacional libera seja o suficiente para ele finalizar a atividade. Se não executar ainda, se não terminar a atividade, aí ele vai falar o seguinte, carinha, espera só mais um pouquinho, tá? Acabei de te dar um tempinho a mais para você executar, não deu tempo ainda para você terminar, segura um pouquinho aqui que eu vou liberar esse outro processo que está aqui na tua frente e já eu te dou mais um pouquinho de tempo para você terminar o teu processamento. E é isso que acontece. Ele vai dando um pouquinho por vez, mas ele não para de trabalhar. Enquanto aquele está rodando, ele está executando outros por trás para facilitar o processo. Então, o sistema ele cria para cada usuário um ambiente de trabalho próprio, dando a impressão de que todo o sistema está exclusivamente ligado a ele, dedicado a ele, mas não está não, tá bom? E aí, turminha, nós temos essa imagem. Nós temos essa imagem que mostra a CPU. Essa CPU está recebendo várias, né, solicitações para execução. E aí, esse tipo de sistema operacional é um multiprogramável, é um multiusuário, né? E ele aí faz o quê? Ele está sendo classificado como um sistema de tempo, um tipo de sistema de tempo compartilhado. Então, ao invés aqui de compartilhar memória, ele está compartilhando tempo mesmo, tá? Para cada um desses programas executar as suas funções da melhor forma possível. Então, o sistema operacional multiusuário, ele permite que de um usuário acesse o computador ao mesmo tempo que o outro. É claro que para tudo o sistema operacional multiusuário também tem de ser multitarefa. A maioria dessas aplicações comerciais atualmente, ela é processada em um sistema de tempo compartilhado, tá? É uma forma também. Então, aqui a gente percebe que a CPU está se comunicando com uma tarefa, está se comunicando com outra, está se comunicando com outra. Ela está dando o mesmo tempo para cada uma das tarefas. E se essa tarefa precisa de mais tempo possível, mais tempo do que foi necessário, né? Mais tempo do que foi disponibilizado, essa tarefa espera um pouquinho, que posteriormente vai ser liberado mais tempo para ela, tá? E aí nós temos uma outra classificação.
Esse outro tipo de sistema operacional ele está sendo muito utilizado hoje em dia, principalmente na internet das coisas, principalmente em circuitos integrados, principalmente em projetos que o tempo é fundamental. Não dá para ter um programa que tem atraso de 1 minuto na resposta. Não dá para ter um programa que tenha, por exemplo, um atraso de 2 minutos, 7 minutos entre o processamento e a saída de dados. Não dá, tem que ser quase que instantâneo. Então, esses sistemas eles são mais dedicados para o sistema de tempo real. Os sistemas operacionais de tempo real, eles são implementados de uma forma semelhante ao dos sistemas de tempo compartilhado, tá? O que caracteriza a diferença entre os dois tipos de sistema é o tempo exigido no processamento das aplicações. Porque o anterior a gente tem um tempo limite. Esse aqui não. Tá bom? Enquanto em sistemas de tempo compartilhado, o tempo de processamento pode variar sem comprometer as aplicações em execução. Já os sistemas em tempo real, esse tempo de processamento aqui ele é fundamental, ele deve estar dentro dos limites rígidos e devem ser obedecidos. Caso contrário, poderão ocorrer problemas irreparáveis. E aí, deixa eu explicar para vocês quais são esses danos irreparáveis que podem acontecer em algum tipo de aplicação que utiliza sistema operacional em tempo real. Imagine que você é um piloto de uma aeronave e você está no ar, né, no tráfego aéreo, e a torre de comandos precisa te passar um comunicado que existe uma aeronave que está na sua direção, né, na sua mesma linha aí de viagem, que eu não entendo muito bem dessas nomenclaturas aéreas, tá? E aí, galerinha, a torre de comando quer passar comunicação para esse piloto que tem algum perigo na sua rota. Imagine, a torre de comandos, ela só tem esse acesso a essa informação porque teve um processamento de dado. Essa informação veio de algum lugar. Imagine que esse sistema operacional ele não seja em tempo real. Essa informação chegue 6 minutos após o que foi processado. Pessoal, em 6 minutos, um avião colidir com o outro é algo muito simples, se eles não tiverem uma rota definida. Então, tipos de tráfego aéreo, controle de tráfego aéreo, não dá para ser outro tipo de sistema operacional, a não ser que o sistema operacional de tempo real tem que ser quase que instantâneo os processamentos. Outro exemplo da utilização desses sistemas de tempo real são os veículos autônomos, é um outro exemplo também. Os carros autônomos, hoje em dia, eles têm a possibilidade de detectar obstáculos antes da batida, por exemplo. Antes da batida do carro em um objeto, ele já consegue como prever, né? Como se fosse uma premonição, mas não é uma premonição, não. É porque ele tem um sistema computacional que calcula riscos e ele trabalha tão rápido, em tempo real, que às vezes é como se fosse uma premonição, né? Então, quando acontece a situação, ele já está realizando a ação para que aquele problema não ocorra. Isso só é possível graças aos sistemas operacionais de tempo real. Então, a gente quando está utilizando um computador, que é o que acontece muito com o meu, eu clico no Google, depois de uns 2 minutos é que o Google abre, né? Porque é casa de ferreiro, espeto de pau, não tem esse dizer? Pois é, meu computador vive dando esse problema. E aí, pessoal, mas eu já sei o que é, porque cada aba da minha internet, cada página da internet tem umas 30 abas abertas, né? Aí não tem memória do computador que aguente, tá?
E aí, o que acontece, pessoal? A gente utilizar um computador é tranquilo, a gente não precisa de um computador que tem um sistema operacional em tempo real, não. A gente não tem essa necessidade desse retorno rápido, tá? De uma informação em tempo real. Mas a situação de um computador que trabalha com controle de tráfego aéreo não pode ter esse problema de comunicação, de atraso. Então, esses sistemas normalmente estão presentes em aplicações de controle de processos, como no monitoramento de refinarias de petróleo, controle de tráfego aéreo, como eu acabei de explicar para vocês, de usinas termoelétricas. Então, se aconteceu algum problema de vazamento, algum problema de segurança, nesses tipos de usinas, não dá para as pessoas responsáveis saberem só depois de 10 minutos. Ah, não é porque o computador travou, só passou a informação depois de 10 minutos. Pessoal, não tem essa possibilidade. Precisa se utilizar recursos diferentes para esse tipo de máquina. É necessário utilizar um sistema operacional de tempo real. Tá? Então, da mesma forma, ou seja, todos esses recursos que a aplicação onde o tempo de processamento é um fator fundamental, é imprescindível a utilização de um sistema operacional de tempo real, tá certo? Galerinha, amanhã nós daremos continuidade à nossa aula, a gente vai continuar falando de classificação dos sistemas operacionais. Nós iremos falar amanhã sobre a classificação dos sistemas operacionais a nível de computadores pessoais, nível de servidores também, tá bom? E aí a gente continua o nosso bate-papo. Não esqueçam da tarefinha de casa, tá? Pesquisar sobre o MS-DOS, tá bom? Um beijo forte, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.